por falar em trabalho, eu queria hoje comentar uma declaração do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Você conhece o Guilherme Boulos, né? Guilherme Boulos é aquele político barbudo que, se você olhar rapidinho, você acha que é o Lula novo. O Lula novo. Disputou eleição. Disputou eleição para prefeito em São Paulo, aí tentando conseguir os votos do Pablo Marçal, foi participar de uma conversa com o Pablo Marçal, pegou mal, o cara da esquerda foi conversar com o outro. Ah não, isso é democracia. Bom, aí encaixaram ele lá, botaram ele no governo, secretário-geral da presidência, pode andar de jato, ministro, né? Pô, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. É bacana, é bacana. Pois o Guilherme Boulos, ontem, ele deu uma declaração falando da escala 6x1. Que o fim da escala 6x1, 6 dias de trabalho por 1 de folga, que não é o que a maioria das pessoas pratica, mas que existe no Brasil, deve levar ao aumento da produtividade da economia no Brasil. É fantástico. É fantástico. Ele deu uma entrevista para um programa do canal Gov. Bom dia, ministro, chama o programa. E ele defendeu a redução da jornada para os trabalhadores e deu exemplos. Exemplos. O mais legal é isso, ele deu exemplos. Aí você fala, contra exemplos não há discussão, pois quando você não faz a lição de casa, quando você resolve falar de orelhada, quando um assessor teu te canta um negócio que você não vai checar, dá nisso. O Boulos, ele cita um estudo da Fundação Getúlio Vargas, com 19 empresas que reduziram o aumento da jornada e aumentaram a receita em 72%. Aí ele disse, por que aumenta a produtividade? Porque com 6 dias de trabalho, um de descanso, e às vezes esse principalmente para as mulheres, é para fazer serviço de cuidado da casa, quando essa pessoa chega ao trabalho já está cansada. E quando esse trabalhador ou trabalhadora está mais descansado, o resultado vai trabalhar melhor. Aí ele citou um exemplo da Microsoft. Ele fala assim, que a Microsoft no Japão adotou a escala 4x3 e teve um aumento de 40% da produtividade individual do trabalhador. Veja isso. Ele falou que a Microsoft no Japão adotou a escala 4x3 e aumentou a produtividade de 40%. Bom, o que aconteceu? Em 2019, no mês de agosto, a Microsoft fez uma experiência de redução de jornada. E a produtividade aumentou 40% naquele mês de agosto de 2019 contra agosto de 2018. O que aconteceu em setembro de 2019? Não tinha mais essa redução. Em outubro de 2019 também não tinha. E hoje também não tem. Ou seja, foi uma experiência que a Microsoft fez com 2.300 trabalhadores, sendo que a Microsoft tem 228 mil trabalhadores e está demitindo. 228 mil. Quanto que dá 2.300 sobre 228 mil? Menos de 1%. Aí ela fez uma experiência. Uma experiência que não continua. Aí ele falou, a Islândia, em 2023, reduziu para 35 horas semanais com jornada de 4x3. Sabe o que aconteceu? A economia da Islândia cresceu 5% e a produtividade do trabalho aumentou 1,5%. O que aconteceu na Islândia? 1% dos servidores públicos, numa experiência em 2023, tiveram a redução de jornada e que depois se ampliou por acordo sem lei. Aí ele diz, portanto, sugere o Guilherme Boulos que, já que existem experiências fruto de um acordo, algumas temporárias, outras que empresas combinaram para certos setores, em modalidades diferentes, que é perfeita essa ideia da gente fazer uma PEC de cima para baixo e obrigando o país todo a operar com uma única regra. Sabe aquele boné que você vai comprar na loja de material esportivo? Está escrito assim, One Fits All. Sabe? Tamanho único. Você põe na cabeça e serve para todo mundo. O governo, que adora meter uma PEC, adora uma medida provisória, adora o populismo, adora
dizer que a sociedade tadinha, é tadinha e precisa de proteção, 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 vamos fazer proteção, as pessoas são coitadas. Quer dizer, ninguém evoluiu, ninguém evoluiu. Em 2000, para cada 1000 veículos, uma montadora precisava de 80 empregados. Hoje, precisa de 35. 35. No passado, a gente tinha os canavieiros, cortador de cana. Eles faziam 3.000 flexões de coluna por dia. Depois de 10 anos de trabalho, eles estavam moídos. Isso não existe mais. Hoje, uma colheitadeira faz o serviço de 120 homens, trabalhando 20 horas por dia. Não tem sábado, não tem domingo, não fica doente e o custo caiu na fazenda mecanizada. Então, a gente tem um desafio de mecanização, a gente tem o desafio dos robôs, a gente tem o desafio da inteligência artificial. E aí, agora, nesse ambiente, a gente tem o grande dos desafios, que é a produtividade nacional, que é um desastre. A produtividade brasileira não se compara à japonesa, islandesa, americana, europeia, vietnamita. Escolhe. A produtividade brasileira é um desastre. Desastre. Aí o secretário-geral da presidência, Guilherme Boulos, acha que nós vamos resolver o problema da produtividade brasileira, porque ele encontra aqui uma solução, trabalhando menos. Olha isso. A experiência internacional mostra, e não há discussão sobre isso, que a redução de jornada de trabalho funcionou onde houve acordo. Onde houve acordo. Os empresários e os trabalhadores se reuniram e falaram, vamos fazer uma experiência, vamos tentar. Primeiro. Segundo, onde foi flexível. Não é 4x3, 5x2, 3x4, 1x6. No caso dos deputados, 0x7. Não, não é assim. Olha, vai ter gente que vai ser 4x3, vai ter gente que vai ser 5x2, vai ter gente que vai trabalhar 1 hora a menos, mas vai continuar indo todo dia. Flexibilidade. Ou não, se não houver acordo. Não pode ser top-down, não pode ser de cima para baixo, não pode ser o governo tomando decisões por toda a sociedade, como se a sociedade não tivesse maturidade. Tem para votar para escolher o Boulos, tem para votar para escolher o Lula, mas não tem para resolver a própria vida. Porque nós, os pais do povo hipossuficiente, é que vamos decidir como é que vai ser a sua vida. Ninguém, tirando os sindicalizados, que estão lá na máquina do sindicato, ganhando dinheiro, obrigando as pessoas que não querem mais pagar sindicato a ir fisicamente, alimentando essa máquina podre que está por trás da lambança do INSS. Tirando esses, ninguém está querendo que o governo se meta nesse troço. Deixa o pessoal trabalhar. As pessoas querem trabalhar, querem ganhar mais. As pessoas querem ganhar mais. Aí, não tem nenhuma lei que proíba empregados e patrões de se sentar à mesa para combinar uma redução de jornada de trabalho. Pode ter redução de jornada de trabalho, pode inclusive ter redução de jornada de trabalho sem redução salarial. Tá aí, é só fazer. Mas o governo quer se meter e obrigar. Eu preciso obrigar. Você tem que fazer. Só que a PEC não é acordo, é isso. É na marra. Então as empresas vão ter que pagar o que elas pagam para ter menos hora de trabalho dedicada à produção. O que vai acontecer? Para manter a produção, eu vou ter que contratar mais gente. E contratar mais gente vai aumentar o meu custo de produção. Aumentar o meu custo de produção vai encarecer o meu produto. A minha camiseta vai ficar mais cara, a bola vai ficar mais cara, tudo vai ficar mais caro. Ficando mais caro, menos gente vai comprar. Menos gente vai comprar, as vendas vão cair. Quando a venda cair, eu vou ter que diminuir a minha produção. Vou ter que fechar. Aí todo mundo vai perder emprego. A turma dos 6x1 não perde, mas a de 4x3 vai perder. Aí vai ter um monte de gente, aí todo mundo vai falar com o Boulos. E agora? Vamos invadir casa para resolver? Vamos invadir apartamento para resolver? Como é que vai resolver esse negócio? Porque não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, não vai ter dinheiro para pagar o condomínio. Ah, mas deu certo na Islândia.
por acordo, dá certo em qualquer lugar, inclusive no Brasil. Ah, deu certo na Microsoft. Durante um mês, em 2019, nós estamos em 2026, eles conseguiram. Agora, conseguem em todas as áreas? Não, não. O projeto funciona melhor em áreas que tem meta. Então você tem que me entregar 4 coisas. Se você vai entregar 4 coisas em uma semana ou em um dia, não importa. Tá cheio de gente trabalhando por meta. Assim, cheio, mas forrado. Eu quero que você me entregue. Eu não quero saber se você vai levar 2 dias. Você contrata um pedreiro. Você contrata o pedreiro por dia ou normalmente você contrata por serviço? Né? Ó, eu quero que você faça uma escada aqui. Eu quero que você troque o piso da minha casa. Quanto vai custar? O cara não vai falar, se eu trabalhar 4 dias é 1.000, se eu trabalhar 3 dias é 800. Ele não vai falar isso, ele vai falar é 1.000. E tá, então vai lá e faz. Se o cara fizer, e é para ser em 3 dias, fizer em 2, você vai pagar 1.000, ou 800, ou 300, não importa. Você contrata um serviço, tá cheio de gente que funciona assim. Cheio de gente. Você pega um carro por aplicativo. Você fala pro cara, se você chegar lá em 12 minutos, eu lhe pago mais do que se você chegar em 15. Não, a meta é me leve daqui para lá. Não interessa quanto tempo ele vai levar. Você até tem a referência quando você olha nos aplicativos. Não faz o menor sentido. Agora, tem lugar onde você precisa trabalhar, você tem que estar à disposição. À disposição. Serviço de segurança tem que estar à disposição. Não é por produtividade. Como é que você mede a produtividade de um serviço de proteção patrimonial? Como é que você mede a produtividade de um pizzaiolo? Ah, por quantas pizzas ele faz por hora? Tudo bem, mas e se o salão estiver vazio? Se o salão estiver vazio, e se o iFood ou os outros aplicativos não estiverem demandando, o que ele faz? Ele está lá à disposição, ele ganha para fazer pizza. Se ele vai trabalhar muito ou vai trabalhar pouco, varia. Terça-feira trabalha pouco, quinta-feira trabalha muito, domingo é um inferno. Então, ele está lá à disposição. E são várias as profissões. Médico. Então, para você manter um serviço médico num pronto-socorro, ou você deixa o médico ali, trabalhando numa jornada, ou você vai reduzindo a jornada, tem que ter mais médico. Aí você coloca mais médico, como que você vai fazer? Você vai encarecer o serviço de pronto-socorro, vai encarecer o plano de saúde? Não faz o menor sentido. Então, quando o ministro Guilherme Boulos se mete a falar de um assunto porque ele acha que isso é bom no ano eleitoral, pelo menos podia ter a clareza de dizer, olha, eu estou falando isso, aliás, ele está falando um monte de coisa, ele não para de falar. Você abre as redes sociais dele, é direto. E PEC para isso, lei para aquilo, e vai se meter em aplicativo. Eles acham que eles falam como se o governo fosse um empresário que tem que cuidar de tudo fizesse parte debaixo de uma empresa. Não é. Governo, vai lá brigar para o governo ser mais efetivo. Vai lá brigar para entregar um serviço melhor para o brasileiro. Vocês pegam 35% do PIB e ficam fazendo essas coisas de... Olha que coisa. Olha só, o sistema de controle, olha a qualidade da educação brasileira, a qualidade da saúde brasileira, olha a qualidade da segurança pública. Vai ajudar o ministro da Justiça a fazer alguma coisa. Pensa em alguma alternativa para melhorar outra coisa. Não, tem que se meter... Entendeu? É mobilização. Vamos mobilizar a mobilização, porque precisamos ativar a ativação. É o tempo inteiro esse negócio, é politiquinha, política. E, sabe, secretário da presidência, ninguém sabe exatamente para que serve, mas tá lá, é um sujeito inteligente, qualificado. Não deveria falar o que falou. Ou pelo menos deveria explicar. A Microsoft não adotou a jornada 4x3. É falsa informação. Então, ou ele vem a público para pedir desculpa, porque contaram para ele, chama a atenção do funcionário dele lá, do servidor que trabalha 4x3, ou 6x1, ou 7x0, ou 0x7, que pesquisou porcamente a informação. Não é verdade que a Microsoft passou a ser uma empresa 4x3. Uma experiência, e nem no Japão ela é 4x3, foi uma experiência. E deu certo a experiência, pô, que legal, isso era uma experiência, foi notícia na imprensa toda, ele provavelmente deu uma gulgada,
Alguém lá, deu uma bugada, achou e está repetindo isso, feito papagaio. O assunto é mais complexo. E ainda que na Microsoft eles tivessem tomado essa decisão, pois deixemos as empresas brasileiras tomarem essa decisão, junto com os seus trabalhadores, combinando a maneira de fazer isso. E não o governo autoritário, porque isso é uma decisão autoritária, ficar empurrando esse negócio, constrangendo na discussão. E aí fica esse populismo. Tem lá a medida sendo discutida no Congresso Nacional, tem um monte de medida, porque é compromisso com a produtividade que se dane. Aliás, a coisa que menos o Congresso faz e o governo faz é se preocupar com produtividade. A começar do governo, que é o ente mais improdutivo que existe. Se é governo, é improdutivo. É lento, é burocrático, é atrapalhado, demora. Pega as obras aí, 10, 12 mil obras paradas, porque não sabe fazer a supervisão. Cria o PAC. É bom ele lançar nominho, né? Nominho é com eles. Aliás, o Boulos lançou um programa de nominho aí, de orçamento popular. Que é aquilo, é mobilização, espuma. Então agora a população é que atrás de um aplicativo, isso que ele falou outro dia aí, por um aplicativo vai decidir aonde que nós temos que colocar o dinheiro. A população, quem tem que dizer onde a gente vai colocar o dinheiro são as pessoas que são pagas para saber onde que tem que colocar o dinheiro, não é a população. Essa história de que existe uma sabedoria popular, então é dispensável ter administrador, economista, programas, inteligência artificial, planilhas, estudos, não precisa mais nada, políticas públicas, não precisa mais nada. Não, houve a população. A população é sábia. Não é, a população sabe o que ela precisa, o que ela quer, e cabe ao administrador público arbitrar aonde tem que colocar o dinheiro. Não é a população que tem que definir onde tem que colocar o dinheiro. Quem tem que colocar o dinheiro é o governo. Ou as empresas. E o governo, aliás, se mete demais. E agora vem com esses negocinhos. Então, é assim, ele está muito nervoso, quer mostrar serviço. Até agora, ninguém entendeu o que faz o secretário-geral da presidência. Espuma, ele tem uma rede social bem robusta, tem mais de 2,5 milhões de seguidores, ele, Guilherme Boulos. Então, sei lá, está querendo ativar, manter isso, essa chama acesa. Agora, 6x1, 5x2, 4x3, tem que deixar isso para o mundo privado. Quer propor isso no governo? Em alguns lugares, se o governante não aparecer para trabalhar, se for 0x7, é até melhor. Se o Boulos ficar sem comparecer à Secretaria-Geral da Presidência durante uma semana, eu não sei o que acontece. Não sei, ele pode fazer essa experiência e ver se vai mudar alguma coisa, mas aí é problema dele lá. Agora ele tem que se meter no meio privado, impor uma lei para a sociedade, para o setor produtivo. Deixa o setor produtivo resolver. É impressionante essa notícia. E mais, o chute, dizendo que vai aumentar a produtividade da economia do país. Quer dizer, o seu Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, tem uma varinha de condão, tem o poder de saber que se a gente fizer isso, aumentará a produtividade. Educação, esquece, né, de qualidade. Está aí os médicos de 5ª categoria sendo formados por universidades de 6ª categoria, autorizadas pela máquina estatal, pelos amigos do Boulos. Que ficam liberando universidade, faculdade de medicina, mais médico, mais especialidade, blá, 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 blá. Tá aí agora 13 mil profissionais que se formaram só num ano, hein? Em universidades, em faculdades de medicina, nível 1 e 2. Como disse um especialista dia desses, é porque a gente está sendo generoso, porque e as de nível 3? Essa a gente está tolerando, né? 3. Devia ser só 4 e 5. Agora, tem que ser binário. Ou você tem o conhecimento ou você não tem o conhecimento. E pode olhar, por trás dessas empresas, tem máquinas de fazer dinheiro aliadas ao Estado. Por quê? Se beneficiam dos financiamentos. O FIES é uma máquina de bilionário. Vai ver quantos bilionários essa máquina apoiada pelo governo fez. Involuntariamente, não é que o governo quer criar bilionários, mas criou bilionários. Criou bilionários e médicos de baixa performance, que não podem... O Conselho Federal de Medicina agora está dizendo que eles não podem ser médicos. É um absurdo, né?
Não era essa a regra. Tem que reciclar esses caras e tem que chamar as falas quem libera a faculdade, quem liberou, e os empresários. Fala, vem cá, bichão, essa universidade tua aqui é uma porcaria, né? Porcaria. Tem que punir essa gente, mas punir. Manda fazer uma lei, ô ministro Boulos, contra as universidades privadas porcalhonas que se transformaram em caça-níquel. Manda fazer. Vai se meter aonde está funcionando. Pelo amor de Deus, né? Eu não sei se você concorda, se você discorda. Essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Eu sei que esse tema, jornada de trabalho, é um tema quente. Se você quiser se manifestar, falar, escreve pra gente 11 999 592 100.